Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala virtual de estudo. Que a paz se faça presente em nossos corações, que a harmonia que se faz sempre que necessário, quando nós nos propomos a conhecer mais, a buscar valores mais nobres, possa nos encher de equilíbrio, de paz interior. E que nós possamos compreender sempre a importância de momentos em que nós nos propomos a buscar esses valores. Valores do espírito, valores que têm como objetivo a nossa elevação moral, o nosso crescimento íntimo. E quando nós nos propomos a falar de um assunto, a tratar de um assunto como este, o tema falsos profetas, na verdade, nós estamos tentando entender cada vez mais a necessidade que todos nós temos de buscar a compreensão, o entendimento, o discernimento de tudo que nos cerca, de tudo que nos envolve, principalmente no que tange a valores que nos chegam do lado doutrinário, do filosófico, religioso. Porque, infelizmente, muitas pessoas são manipuladas por falta de conhecimento. Elas se deixam levar por aqueles que, de uma forma ou de outra, conseguem, através da sua fala contundente, conseguem manipulá-las, entregar a elas, oferecê-las aquilo que elas buscam. Um lenitivo, um afago, um momento de paz, um momento de sossego, mesmo que conscientes possam até estar, que possa ser passageiro. Mas quando se encontra esse lenitivo, eles com certeza se agarram a isso. Isso é normal do ser humano que passa por uma dificuldade ou outra. Então, quando tratamos de um tema como aqueles que usam essa capacidade que poderia ser feita de outra forma, mas a usam para poder manipular a fé, a boa vontade de outros, é algo que Jesus já nos chamava a atenção há muito, desde o momento que aqui ele esteve. Agora, o que nós precisamos entender é que podemos tratar desse assunto de duas formas, abordando dois aspectos. Um são esses que manipulam, que enganam, que mentem em nome dessa fé, em nome de uma religião, em nome de uma religiosidade pregada, em particular, pregada por eles para outros. E outros também que são utilizados, no caso, a doutrina espírita, aqueles que chegam através de médiuns inexperientes ou médiuns inescrupulosos para servirem de instrumentos de espíritos que têm como objetivo levar ao engano, levar muitas vezes ao desequilíbrio daquilo que eles pregam. Então são dois aspectos, e Jesus tratava disso quando ele aqui esteve entre nós. Ele deixou esses dois direcionamentos para que nós pudéssemos entender que só a partir do momento que nós tivéssemos a capacidade de trabalhar em nós esse raciocínio que todos nós possuímos, essa capacidade de discernir o que é o certo, do errado, o bem do mal, é que poderíamos estar separando aqueles e aquilo que nos chega, aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz. Tudo depende da visão que nós já possuímos. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Não só o aspecto religioso, mas também o aspecto político, e, enfim, todas as áreas que nós percebemos que muitos são enganados, manipulados, justamente por quê? Porque não tem essa capacidade de discernir, de entender, de compreender, de separar aqueles que estão falando algo verídico ou não. Então acabam se deixando levar pela palavra fácil de outrem. Ao abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos trazer para essa reflexão da noite esse tema da forma que foi colocado lá atrás por Jesus. E nós temos isso em São Lucas, em São Mateus e também em São Marcos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem
tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas, no capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Essa abordagem já é dessa primeira linha que nós falamos a respeito daqueles indivíduos que usam essa palavra para estar enganando aqueles que estão ao seu redor aqui, em nosso meio, aqui no nosso mundo físico. Dando sequência, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Isso está em São Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. E para fechar essa primeira sequência, guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não o creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. No São Mateus está no capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24. Em São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. O primeiro aspecto que a gente precisa compreender é que a palavra profeta leva a maioria das pessoas ao entender, ao sentido de profetizar, ao sentido de conseguir prever algo, prever um futuro. E, na verdade, essa ideia dessa profecia da qual Jesus nos traz, ela é muito mais ampla do que isso. Ela nos traz o sentido de que o falso profeta seria aquele que prega, que fala constantemente de algo inverídico, pregando a dissimulação, e não apenas aquele indivíduo que está profetizando, ou seja, aquele indivíduo que está prevendo algo. Então, a ideia maior é que devemos entender o profeta como sendo um indivíduo que vem ao mundo para pregar os ensinamentos de Jesus ou pregar valores nobres com o sentido de mudar conceitos, mudando conceitos, mudar ideias, mudar a forma, a visão que as pessoas enxergam a própria vida. Então, o papel torna-se uma missão. Esse profeta é aquele que tem a missão de espalhar uma boa nova, de espalhar semente de luz, de espalhar palavras através de suas atitudes que têm como objetivo fazer com que os homens ampliem a sua visão, tornando-se seres melhores. Então é algo muito sério o que nós vemos quando nós relacionamos esses indivíduos que nos cercam se dizendo profetas. Na verdade, o que nós percebemos é o cunho material falando mais alto, é a religião sendo usada como profissão e muitas vezes levando a resultados terríveis, porque as pessoas, acreditando piamente nesses indivíduos, eles deixam muitas vezes até mesmo tratamentos que são necessários, tratamentos médicos, porque estão de uma forma ou de outra passando por sofrimentos físicos e abandonam com o intuito de encontrar naquele indivíduo, naquele local, naquele ambiente, a cura que ele tanto almeja. Outros mais perdem muitas coisas, bens materiais,
porque acreditam que têm que contribuir constantemente com esses indivíduos. Ou seja, são várias formas, mas o que a gente percebe que o intuito é único. É sempre aquele da exploração material dos outros. É usar a religião como profissão. É usar a palavra dos ensinamentos que Jesus nos deixa, através do seu Evangelho, como sendo algo, como sendo um instrumento para poderem arrecadar fundos, arrecadar algo material para as suas vidas. Isso é muito triste e ao mesmo tempo é muito sério, porque nós percebemos ao nosso redor milhares e milhares e milhares de pessoas que estão sendo enganadas, manipuladas por estes. A culpa é de quem? A culpa é daquele que manipula sempre. Ele é que tem a palavra, ele é que tem a capacidade de fazer, de manipular essas pessoas. Aquele que é manipulado, né, tem a sua parcela de culpa, sim, mas a parcela de culpa é menor, porque ele, na sua ingenuidade, na sua ignorância, ainda busca, por excelência, o lado material. Quando, na verdade, aquele que está ali para instruí-lo, deveria instruir sim, fazendo com que ele voltasse os seus olhos, a sua vida, a sua busca para o lado espiritual. É um encontro, infelizmente, de seres que se afinizam. Mas, à medida que o tempo passa, com certeza, eles vão se encaixando no contexto da vida, vão sendo cobrados e essa cobrança vai gerando essa transformação. E nós encontramos um outro lado também, um outro aspecto, que é algo mais próximo a nós, que é o lado das manipulações que acontecem com relação àqueles que deveriam e devem ser instrumentos da espiritualidade para fazer trabalhos sérios, que são os médiuns. Então, Chico Xavier já nos alertava sobre isso, que esses falsos profetas trazidos para o nosso meio, nós estamos falando dos instrumentos que são esses médiuns, em parceria com espíritos que chegam até eles, por encontrarem neles aqueles afins para, infelizmente, também enganar muitos que buscam e estão passando por necessidades de uma palavra amiga, que estão passando e querem receber algo que possa ajudá-los a se reequilibrar. Porque, lembrando, uma casa espírita é, antes de mais nada, um pronto-socorro espiritual. Então, a maioria que ali chega pela dor, chega pelo desequilíbrio, pela vontade de se conhecer, de se entender, de entender o que está acontecendo em sua vida. E se ele não encontra respaldo, uma palavra amiga, se ele não encontra pessoas para o apoiarem, ele acaba se perdendo muito mais do que ele já está por si só perdido. Então, sobre esse aspecto, nós vamos ler também mais uma passagem sobre isso, para que a gente possa estar entendendo esse outro lado, essa outra visão que temos desse outro lado que está próximo a nós. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. E aí, nós vamos compreendendo essas duas linhas de pensamento, essas duas formas que nós podemos entender esses falsos profetas. Uma, que é aqueles indivíduos que enganam em nosso próprio meio, no meio religioso que nós nos encontramos, manipulam, criam situações horríveis para que possam ser, de alguma forma, receberem lucros fáceis em torno disso, dessa manipulação constante de quem os cerca, através dos tempos religiosos, através das profissões, das religiões que eles infelizmente professam e que fazem com que tornem-se, na verdade, empresas, como se a religião pudesse se tornar algo voltado apenas para o lado profissional. Mas assim o fazem. E nós temos essa outra linha, que é a questão do contato dos espíritos em nosso meio, que vem aproveitando da sua invisibilidade para a maioria das pessoas, trazer uma ideia ruim, trazer ideias falsas. E aí, no que tange, são aqueles que fazem sem maldade, porque são ignorantes mesmo,
Outros fazem com o intuito de brincar e outros fazem por pura maldade mesmo, com o intuito de manipular, de enganar. São situações que nós podemos compreender como todas elas, tanto aqueles que manipulam os outros que estão ao seu redor, aqui no nosso meio físico, tanto aqueles que manipulam através dos médios que se deixam manipular, enganando aqueles que os buscam. Nessas duas formas que nós podemos entender esses falsos profetas, nós temos esse ideal, que é necessário esse entendimento, a ampliação desse conhecimento, para que possamos aprender a entender e separar quando nos chega esses ensinamentos que está em Marcos, que está em Mateus, quando fala a necessidade de separarmos, de compreender a diferença de quem é esse falso profeta e a diferença, como nos coloca, nem todos os espíritos que dizem ser de Deus são de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo Sérgio. Sentimos a sua falta nos outros estudos, Sérgio. Boa noite, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo a todos mais uma vez que estão na nossa sala. Sejam bem-vindos a todos que estão tendo a oportunidade também de estar acompanhando o nosso vídeo. É sempre bom poder estar aqui com vocês. O tema de hoje é falsos profetas. Nós colocamos até aí no chat para que pudéssemos estar recebendo, né, as opiniões de todos e podermos estar trocando ideias. E é um tema, como nós estamos colocando, que é um tema muito sério, muito triste, porque a gente percebe, infelizmente, as pessoas enganando as outras, sempre voltados para esse crescimento material, esse crescimento que fala mais alto, o efeito, né, o efeito da conquista. Então, as pessoas utilizam a religião para usar dessa situação do enganar para proveito próprio, né? Certo, Sérgio? Realmente nós temos situações que nos atrapalham muitas vezes, né? O importante é que você está aqui. O importante é que esteja aqui conosco para que possamos dar sequência na nossa atividade de estudo. Então, e quando nós falamos, né, muitas pessoas podem até imaginar que seja pior, até quando nós falamos nesses espíritos que manipulam, né, dentro do nosso meio, manipulam médiuns, passando falsas mensagens, etc. Os dois são muito sérios. Esses dois aspectos em que nós podemos encontrar esses falsos profetas são muito sérios, né? E esses falsos profetas, eles estão espalhados em todas as áreas, né? Em todas as áreas. São os enganadores em geral. Mas quando nós nos relacionamos com essa área da religiosidade, ele torna-se muito mais sério. Por quê? Porque o objetivo de quem busca uma religião, sem dúvida, é encontrar algo para que ela possa se fortalecer, né? Em grande maioria, esse é o objetivo dos que buscam. Tornarem-se mais fortes, né? Desenvolver uma fé forte. Imaginem se buscam isso e chegar dentro das casas religiosas, né, e de repente se perceberem enganadas por aqueles que não deviam, por aqueles que deviam estar ali para ajudá-las, né? Ou chegar numa casa espiritualista, uma casa espírita, né, e de repente encontrarem na casa espírita, através de indivíduos que tinham por obrigação a vigilância, como no nosso caso os médiuns, né? E de espíritos que estão ali passando mensagens horríveis, com o intuito de enganar aqueles que buscam. Aí, no caso, pela falta de vigilância do médium, pela falta de estudo, pela falta de conhecimento e principalmente pela falta de elevação moral, porque nós sabemos que tudo é uma questão de sintonia. Então, para que nós possamos aprender a discernir, a separar aqueles que, como o Cristo nos disse, que nem todos que dizem ser de Deus são de Deus, é necessário que nós aprendamos, sim, né? Aprendamos a nos colocar diante das situações. Outras situações é essa do, se eu me proponho a fazer algo em nome de quaisquer religiões que sejam, é sempre importante que eu me lembre que são valores do Espírito que eu me proponho a estar passando adiante. Todos nós na nossa vida temos esse papel.
Porque, como nós vimos no Evangelho, o profeta, ele é um profeta, deve abranger, deve ser muito mais amplo do que simplesmente o fato de profetizar, de prever o futuro. O profeta, nesse caso, como nos trouxe o Evangelho, tem um sentido muito mais amplo. É aquele que trata, que tem por objetivo trazer valores mais nobres, valores enriquecedores para muitos, que alcançará, que fará com que esses muitos se transformem. Então, em várias situações da nossa vida, nós somos esses profetas, aqueles que levam adiante esses valores mais elevados. Na conversa com um amigo, no nosso ideal de vida, no que nos cerca, na palavra amiga, em todos os momentos. Agora, pior é quando encontramos aqueles indivíduos que estão ali, colocados, intitulados seres que deveriam estar recebendo e ajudando na espiritualização, manipulando outros. Realmente, o Sérgio coloca, atualmente é difícil de controlar. Cada pessoa impor sua opinião. Ele concorda, se concorda, é amigo, se discorda, vira inimigo. Os profetas dos dias atuais devem se comportar como condutor, dar exemplo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né, Sérgio? Esse é o objetivo. De ter uma postura, de ter uma imagem, de ser um exemplo vivo. Mas não são. Não são. Nós devemos compreender que todos nós somos falíveis, somos imperfeitos, somos. Mas é de suma importância, é fundamental compreendermos que, a partir do momento que nós nos propomos a falar, a divulgar valores nobres, e quando nós falamos de valores nobres, quando nós nos referimos à religiosidade, nós estamos falando de valores do espírito, nós estamos falando de valores eternos, nós estamos falando de valores para edificar o indivíduo moralmente. Então, é muito mais sério, é muito mais importante, e é muito mais perigoso, né? Seja bem-vinda, Alessandra. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, é muito mais abrangente a ideia dessa manipulação por esses falsos profetas, ou seja, por esses indivíduos, né, que só insistem em olhar por esse lado do crescimento material. Concordo, Sérgio, né? Antes de pregar, deve-se praticar, vivenciar durante a maior parte do dia. Claro, esse é o objetivo, Sérgio. A vivência, ou seja, a exemplificação de algo, nós só conseguimos quando? Quando é que nós conseguimos exemplificar algo? Quando nós já temos em nós o conhecimento sobre aquilo. Certo? Se eu comento com você, se eu comento com a Alessandra, se eu comento com todos que estão aqui na nossa sala, com todos que estão ao meu redor, no nosso dia a dia, se eu chego e peço a cada um de vocês, se eu me peço para exemplificar algo, é dar testemunho de algo. Então, eu tenho que conhecer esse algo. O que nós percebemos, quando nós nos referimos a esse assunto, dessas pessoas que estão por aí enganando outras em nome dessa religiosidade, é que muitos o fazem, primeiro, porque lá atrás elas foram manipuladas para serem dessa forma. Nós devemos lembrar que é uma sequência. Nós devemos lembrar que, infelizmente, isso acontece, vai passando o tempo e esses valores, esses indivíduos só mudam a cara, mas o sentido continua mesmo. É mesmo uma coisa relacionada ao nosso plano espiritual, aos nossos contatos, às manifestações que acontecem, né, em muitas casas espíritas, através de muitos médiuns que são seres despreparados para o papel tão importante que eles deveriam exercer. Então são espíritos que chegam, que passam a sua mensagem. Eles estão conscientes, em sua maioria, da mensagem errada que estão passando. Outros, como nós colocamos, não. Outros são seres ignorantes. Outros estão ali apenas para brincar. Mas a maioria tem consciência da mensagem errada que está passando. Então a culpa é dos dois. A culpa é de quem está passando e a culpa também é do médium que se deixa ser um instrumento ruim que ele não deveria ser. Ele se permite
passar aquela mensagem? Por falta de quê? Dessa vigilância. E quando você coloca, Sérgio, a questão do praticar no dia a dia, esse indivíduo só conseguirá praticar algo de bom quando esse algo de bom existir nele. Antes de existir, ele não vai conseguir passar nada de bom, né? Os manipulados estão conformados com a manipulação. Alguns até facilitam, né, a influenciação por falta de critério e questionamento. Aí a gente está colocando. Então, se o indivíduo não está preparado para aquilo que ele irá receber, como que ele vai questionar? Como que alguém pode questionar algo se ele desconhece sobre aquele algo? Se o primeiro contato que ele tem é aquilo que lhe entregam. Vamos colocar com relação à nossa doutrina. Vamos colocar com relação aos nossos conceitos filosóficos, doutrinários, que envolvem a nossa doutrina. Se nós chegamos para alguém que é cru, que não conhece absolutamente nada, a ideia que nós passamos para esses indivíduos é que será a ideia verídica. Ele vai tomar como verdade aquilo que pregarmos, aquilo que direcionarmos a ele. Assim acontece em qualquer meio religioso. As pessoas buscam por N motivos, N situações. Chegando lá, as pessoas vão usar de boa ou má fé, dependendo de como elas são, dependendo do que elas são. Então, elas vão enganar se elas têm essa má índole. Elas irão receber de uma forma boa, de uma forma fraternal, irá transmitir valores elevados, se elas possuírem esses valores elevados em si. Então, o que nós percebemos é que não dá para se dar nada que você não tenha. Você só consegue passar algo que você já possui. Então, esses indivíduos que são manipulados, em sua maioria, eles chegam pedindo socorro mesmo. E encontram, infelizmente, como nós lemos agora no Evangelho, encontram lobos vestidos de ovelhas, se dizendo aqueles escolhidos por Deus, verdadeiros profetas em nosso meio, para poderem divulgar essas verdades, verdades essas que pertencem só a eles. E ali vai crescendo. É uma sintonia, através dessas mensagens, essa troca de ideias, a coisa cresce. E aquele indivíduo que foi manipulado, um dia lá à frente, ele também passa a manipular o outro. Até que acontece o quê? Essa ampliação de visão, até que as pessoas elas conseguem discernir o que é o bem do mal, o certo do errado, o bom do ruim. E aí elas começam a voltar os seus olhos para esse lado espiritual. Esse lado espiritual que nós estamos aqui para buscar, para valorizar. O despertar, como nós sempre colocamos, ele vai acontecer em momentos diferentes para cada indivíduo. Não tem como acontecer de uma forma única. Cada um tem o seu tempo para conseguir enxergar, entender o contexto em que ele está engajado. Isso, né? É isso mesmo, Sérgio. Alguns enganam, né? Se deixam enganar, enganam por desconhecimento, por falta de estudo, né? Esses falsos profetas não querem passar pelo desconforto de assumir que não sabem de tudo. Aí diz qualquer coisa, né? Valendo-se da divinização. É isso. Divinização. É que a gente colocou. Muitas pessoas passam adiante uma ideia por ignorância. Mas muitos passam por maldade. Passam realmente por quê? Porque eles se comprazem em manipular. Eles se comprazem em enganar. Eles tiram uso, eles fazem uso, eles tiram em benefício próprio. Aquilo está gerando para eles o lado material que não deveria ter. E sim, um crescimento espiritual. Mas, o que nós precisamos entender é que quando nós buscamos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou e trazemos para a nossa realidade, para o nosso momento atual, o objetivo maior deve ser encontrar sentido em tudo aquilo que Ele nos deixou e que aquilo que nós encontramos
nós possamos utilizar para nos direcionar. Para nos direcionar a quê? A esse crescimento íntimo, a essa transformação interior que nós tanto necessitamos. Então, cada sentido daquilo que Jesus nos deixou passará a fazer sentido na vida daqueles indivíduos que já conseguem entendê-lo, que já conseguem encontrar naqueles ensinamentos o sentido maior, que já conseguem transformar aquilo, tirar dali os subsídios necessários para essa transformação. Ele só vai conseguir fazer isso a partir do momento que ele consegue encontrar sentido naquilo. É por isso que Jesus disse que falava em parábolas. E é por isso que para muitos ainda, para a grande maioria, os ensinamentos de Jesus ainda são parábolas. Ainda não conseguiram encontrar o sentido real, o esclarecimento maior desses ensinamentos. A Alessandra coloca, né? Se isso seria influência dos espíritos inferiores, claro, sem dúvida, Alessandra. Nós precisamos entender que tudo é questão de sintonia. A gente sempre coloca, nós estamos sempre ligados, vibrando numa determinada frequência. E para próximo a nós, vai estar chegando aqueles que comungam com as nossas ideias. Então, quando você coloca, Alessandra, se são influências dos espíritos inferiores, nós devemos entender, se indivíduos se propõem a fazer o mal, com certeza eles vão ter o respaldo, eles vão ter ajuda, vão ter a comunhão, vai estar ali naquele conjunto seres que pensam iguais, que querem aquilo também, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Se nós nos propomos a fazer o bem, o que vai acontecer? Com certeza nós vamos trazer para próximo de nós seres, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, que também querem participar disso. Então, aí tudo sempre gira em torno do Evangelho de Jesus, o vigiar e orar, manter a vigilância para podermos entender as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos, para aí, através das nossas atitudes, saber aquele que vai estar próximo a nós. Isso, orar e vigiar sempre. Como diz o Sérgio, semelhante atrai semelhante. Né? E nossas atitudes, Sérgio, sim, nas nossas atitudes, nós temos atitudes ainda de espíritos inferiores. Mas nós já podemos ter, só depende da nossa vontade, atitudes constantes de espíritos mais elevados. Porque o que nós já temos? Nós já temos o principal, que é essa capacidade que nós temos de hoje já saber, já ter mais discernimento, uma visão mais ampliada do que é o bem e do mal. O que é legal para mim, o que é legal para você, o que é bom para a Alessandra, o que é bom para todos, o que é mal para todos. Hoje nós já temos esse senso do sofrer. Se eu faço mal a outro, eu me sinto mal. Com certeza vocês também se sentem mal. É esse despertar que nós estamos colocando. Esse despertar que Jesus colocou, que viria, que os seus ensinamentos não passariam, esse tempo passaria, mas não os seus ensinamentos. E esse tempo é esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento difícil, de provas, expiações, e que vai gerar uma transformação nos seres que aqui estão. E os ensinamentos de Jesus continuarão a ser essas luzes que precisamos para iluminar os nossos caminhos. Direcionar-nos a nós mesmos, ao nosso íntimo, para cada vez mais nós nos conhecermos. Então, essas atitudes ainda que nós não comungamos mais, de indivíduos que estão por aí manipulando, utilizando de conceitos elevados para o seu próprio proveito, isso em nós já tornou-se algo inadmissível. Porque, com certeza, nós já compreendemos a dor do outro. E nós, na nossa pequenez ainda, quantas vezes buscamos amparar o outro? De todas as formas.
aquele que está sofrendo, que chega até nós, aquele que precisa de uma palavra amiga, precisa de um carinho, de uma atenção, de um olhar, de um sorriso. E de todas as outras formas que existem. Então, nós já estamos muito mais sensibilizados com o sofrimento de quem nos cerca, do que, infelizmente, muitos indivíduos que estão por aí a manipular a opinião dos outros. Concordo, Sérgio. Né? Os dirigentes realmente devem ter muito cuidado. Né? São formadores de opiniões, disseminador do amor, do ódio. Tem que saber o que estimular no próximo, seus comandados. É isso que realmente necessita, né, Sérgio? O que a gente percebe é quando a gente encontra por aí espalhados, né, sendo implantados, implementados, o ódio no seio de grupos que ali estão. É tão triste. Jesus Cristo veio falar de amor e tantos indivíduos estão por aí nesse momento falando de ódio àqueles que pensam diferente. Como a gente sempre coloca, se julgando apenas eles como sendo os escolhidos, fazendo parte de uma única família, um único grupo privilegiado, etc. É uma pena. Mas eu creio que o que nós precisamos sempre estar cientes é que, através dessa vigilância constante do nosso pensamento, através da exemplificação das nossas atitudes no nosso dia a dia, é que o mundo vai se transformando. A mudança que queremos ver no exterior, ver no que nos cerca, tem que começar em nós. Isso é óbvio. Então, a partir do momento que eu mudo, que eu me transformo, eu influencio quem está ao meu redor. E aí, essa lavagem cerebral que você colocou, né, que as pessoas sofrem, e elas sofrem em todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos preocupados com o lado religioso, mas essa lavagem cerebral acontece em todas as situações ao nosso redor. E o que nós percebemos? Duas situações, não é? Aquele que faz, que é aquele que tem essa capacidade, tem essa astúcia, infelizmente, usada para o lado ruim, mas tem, e aquele que sofre. Em sua maioria, claro, tem a ignorância, estão obscurecidos por essa ignorância. Mas muitos, é importante ressaltarmos isso, meus amigos, muitos se deixam manipular. É aquela falsa ideia. Eu estou aqui para você me dar o que de melhor eu posso ter. Eu estou aqui para ser curado. Eu estou aqui para conseguir isso, para conseguir aquilo. Então, o que nós percebemos é que há essa sintonia entre aquele que manipula e aquele que é manipulado. Porque esse que é manipulado ainda não se atentou, ainda não despertou que ele, para ter algo, é necessário que ele conquiste. Ele ainda não se atentou que nada vai chegar a ele de graça. Que aquilo que chega a ele de graça é passageiro. Que só através do que é conquistado é que cria raiz no seu íntimo. É que faz morada em seu coração. É que realmente causa nele uma transformação. Então, é uma junção de ideias. Quem engana e quem é enganado. Né? Isso, a Alessandra coloca, né, Alessandra? Afinal, a transformação se inicia dentro de nós primeiro, depois os outros. E o Sérgio complementa, isso acontece pela facilidade de não se responsabilizar. Então, quando você coloca, Alessandra, a questão da transformação íntima, primeiro em nós, para que aconteça nos outros, né? E o Sérgio complementa dizendo que acontece pela facilidade de não se responsabilizar, nós estamos sempre voltados ao lado de quê? Da consciência de cada um. Da consciência da responsabilidade que eu tenho diante da vida, diante do que eu faço. Então, se eu não sou responsabilizado, como o Sérgio coloca, eu acabo não sendo cobrado, não sendo punido. E a partir do momento que eu não sou cobrado ou punido, eu vou continuar enganando. Porque está tudo bem, deixa eu continuar enganando. Mas nós sabemos que todos nós estamos subjugados à mesma lei, que é uma lei de causa e efeito, que é a lei de ação e reação.
Nós fazemos, nós recebemos. Então, estamos conscientes que não serão punidos ou cobrados agora. Pode até não ser, mas serão depois. Mas para esses seres que infelizmente usam desses artifícios para continuar enganando, para eles está tudo bem. O que precisamos fazer, como a Alessandra colocou, essa transformação íntima, para que essa transformação íntima ela influencie quem está ao nosso redor, é primeiro exercitar tudo isso que nos chega, esses ensinamentos que nos foram deixados, que nos chegam, que nos são trazidos pela nossa atual capacidade de discernimento. Nem todos ainda possuem isso, porque a evolução ela acontece de forma diferente. O despertar da consciência minha é diferente do despertar da consciência sua. Todos nós estamos na mesma estrada, mas estamos em pontos diferentes. Então, quando nós mudamos, quando nós exemplificamos essa mudança, a influência a quem está ao nosso redor, com certeza acontecerá. Jesus Cristo, ele veio, ele pregou, ele exemplificou. E ao retornar ao plano espiritual, aquilo que ele havia deixado naquele momento não causou nenhuma transformação naqueles seres que estavam ali. A transformação só começou a acontecer séculos depois, quando o sentido dos seus ensinamentos começou a ter respaldo naqueles indivíduos que estavam ali vivendo naquela época, naquela outra fase de existência. É a mesma coisa, é o que acontece conosco. Então, só teremos condições de entender algo quando a nossa visão está já pronta, quando a nossa capacidade de discernimento já existe, para encontrar naquele algo esse sentido. Porque se existem, repetindo, se existe quem manipula, existe quem é manipulado. E há uma comunhão de ideias, há essa sintonia. Um equívoco grande, a grande é a questão de que o Cristo tirou todos os pecados do mundo. A partir daí vale tudo, pois tudo será perdoado se eu pedir desculpas. Ninguém quer fazer a sua própria parte. Quer que o seu líder alivie seu peso, carregue a sua cruz. É isso, Sérgio. As pessoas estão buscando encontrar a salvação no outro. As pessoas estão buscando que o outro lhes dê o paraíso. As pessoas estão buscando, não só nos templos evangélicos, mas também nos templos, nas casas espiritualistas. Elas estão ainda buscando o imediatismo, Sérgio. Infelizmente. É aquela situação. Às vezes você fala para alguém assim, olha, a casa espírita é um pronto-socorro espiritual. A ideia da casa espírita é poder te ajudar a se melhorar espiritualmente para que você possa, através dessa melhora espiritual, equilibrar suas forças espirituais e físicas. Porque nós sabemos que o físico reflete o que nós sentimos, o que nós somos, o que passamos para esse físico, nós espíritos. Mas não. As pessoas estão ali para curar a sua dor de cabeça, a sua dor no braço, aquilo ali que é físico. E muitas delas recebem um pequeno lenitivo, porque existem a fluidoterapia, de alguma forma causa sim esse alívio. E aí acham que estão prontas e vão embora. Então, é a busca pelo imediato, a busca pelo que é físico, pelo que é palpável. O que é palpável é que interessa. Eu quero ser feliz agora. Então, se eu estou engajado aqui, nesse meio, não importa se é um meio espírita, um meio espiritualista, um meio evangélico, um meio católico, não importa. As pessoas chegam com essa ideia, como o Sérgio colocou. É a coisa do imediato. Eu quero ser feliz. Então, eu estou aqui para você me dar o paraíso, para você me dar a salvação. Elas ainda não entenderam que esse paraíso, essa salvação, deve ser conquistado.
que isso é algo que tem que ser trabalhado intimamente no dia a dia. É através dessas conquistas que nós vamos atingir essa felicidade. Esse paraíso que tanto almejamos, só conseguiremos alcançar à medida que nós nos transformamos. As nossas conquistas íntimas, as nossas conquistas diárias, as batalhas do dia a dia, que não são fáceis, mas que têm esse objetivo, causar em nós esse fortalecimento, esse crescimento. Isso, Sérgio, acontece sim, né? Querendo que as entidades deem receita do que dizer e fazer favores, né? Isso acontece na casa espírita. Concordo, né, Alessandra? Como a gente colocou, realmente, o imediatismo ainda reina em todas as religiões. Seja bem-vinda, Suzana, boa noite. Seja bem-vinda. E aí a gente tem toda essa situação, né, é sempre aquela coisa, resolver os problemas financeiros, de resolver o problema físico. É muito triste, né, meus amigos? A gente fica realmente, a gente se pega pensando sobre isso. Isso nos deixa muito tristes, né? Isso realmente nos deixa muito assim, decepcionados mesmos, né? Porque são todas pessoas que hoje estão com o poder na mão de falarem para milhões de pessoas através dos meios de comunicação, que são caros, que são caríssimos. Né? Já seria tão bom se esses indivíduos já tivessem condições de estar passando uma mensagem positiva, de estar falando de valores nobres, de valores do espírito, de valores eternos. Mas, infelizmente, é aquela situação, né? Ainda é o lado material falando mais alto. Mas nós sabemos que a perfeição, ela um dia será atingida por todos. Que a evolução é para todos, não é para alguns. Então, todos estamos no mesmo caminhar, né? Todos estamos no mesmo caminhar. E vamos continuar, vamos continuar firmes nesses ideais. Uns mais rápido, outros mais lentos. Mas com certeza todos um dia chegarão ao mesmo objetivo, alcançarão o mesmo ideal, que é a purificação íntima, né? O Sérgio coloca, né, que o crente de todas as matizes anda em círculos, né? Somos cegos conduzindo cegos. E a Alessandra complementa, né, infelizmente faz mau uso do seu talento, né? Essa situação, né, Alessandra? Tipo assim, nós possuímos algo e infelizmente fazemos mau uso ainda, na maioria das vezes, né? Como o Sérgio coloca, né? Fazem mau uso porque ainda querem, né? Muitos porque querem realmente, né, Sérgio? Muitos. Alguns, como a gente sabe, por ignorância ainda, né? Mas assim, eu acredito que se nós estamos aqui discutindo algo que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás, a gente percebe como que ele disse. Ele disse que esse tempo passaria, mas não os seus ensinamentos. Então, o Evangelho de Jesus está mais vivo do que nunca, né? Então, nós estamos falando de algo que Jesus nos deixou lá atrás e que está fazendo sentido muito maior agora, porque nós estamos rodeados desses indivíduos, né, que nós podemos denominá-los como sendo esses falsos profetas. E o que ele disse é que deveríamos nos atentar, né? A ignorância tem que ser dissipada, né, Sérgio? Pouco a pouco, né, por conta do estudo e da prática. É isso. Conhecer uma verdade, conhecer essa verdade do Cristo, para que essa verdade nos liberte. E a verdade que ele nos deixou é a verdade que irá fazer com que nós nos auto-iluminemos. Porque só assim é que nós vamos conseguir nos transformar. Então, é algo que nós podemos denominar verdade, aquilo que faz com que nós nos melhoremos desse lado moral nosso. Essa é a verdade que Jesus nos disse. Não é uma verdade pequena, uma verdade de cada um, uma verdade que está ali, mas não está lá. Ela tem que ser muito mais ampla. E ela é muito mais ampla. Ela tem que ser muito mais compreendida, mas ela ainda não é
compreendida como deveria ser. Então, o que nós percebemos é que, à medida que nós adquirimos essas noções, né, Sérgio, quando nós estudamos, o estudo faz com que ampliemos a nossa visão. O estudo em todos os sentidos, e principalmente o estudo com relação ao lado espiritual, ao lado filosófico, ao lado religioso, faz com que nós consigamos entender mais essas verdades, compreender mais esses ensinamentos. Ensinamentos esses que têm como esse objetivo, não só os ensinamentos que Jesus nos deixou, mas ensinamentos que muitos deixaram para a humanidade, para servirem de guia. E que muitos estão por aí a manipular, mas que muitos já encontraram sentido neles, já encontraram lógica, e estão usando-os como sendo luzes para guiar os seus caminhos, para iluminar os seus caminhos. Né? O Sérgio coloca a situação, né, que houve uma retroação. Os líderes de hoje voltaram a ser reclusos dentro dos templos. Né? Jesus pregava a todos, indistintivamente, isso há quase 2000 anos. A Susana complementa, né? As religiões também podem ser consideradas falsos profetas, quando procuram os povos na cegueira espiritual para manterem proveitos materiais e privilégios injustificáveis. As religiões são manipuladas por esses indivíduos, né, Susana? Esses indivíduos que, infelizmente, abraçam as religiões como sendo delas, e a maioria, na verdade, foram eles mesmos que criou, né? Então, eles fazem o que bem entendem dessa religião. Quando, na verdade, o sentido da religião, nós sabemos, é essa religação do homem ao divino, é religar o homem a Deus, é fazendo que o homem busque sempre esses valores mais elevados que vêm de Deus. Esse é o papel da religião. Mas, infelizmente, acaba usando essa religião para benefício próprio, como você colocou, e nós já sabemos disso, né? Infelizmente, nós vemos isso. Com relação ao que o Sérgio coloca, precisamos entender também que essa coisa de se fechar nos templos, Jesus pregava para um grupo pequeno, né? Daqueles que o cercavam há 2000 anos atrás. Hoje nós compreendemos assim, existe uma grandiosidade de fórmulas, né, e de forma de se pregar, de se falar algo bom ou algo ruim. Né? Nós temos hoje a mídia em geral, nós temos a mídia eletrônica, nós temos a internet, nós temos várias formas de continuar fazendo isso. Né? Então torna-se bem amplo, torna-se muito, consegue, o alcance é imenso. Né? Então assim, o que nós precisamos, eu creio, que é essencial, primeiro é a conscientização de nós mesmos. Né? Nos conscientizar de quem nós somos. Qual o nosso papel diante da vida? Aonde eu estou situado nesse contexto que é a vida? Aonde você, Sérgio? Aonde você, Alessandra? Você, Susana? Todos que estão aqui, aonde nós estamos situados nesse contexto que é a vida, nessa oportunidade que Deus nos deu? Onde nós nos encontramos? Em que patamar evolutivo nós estamos? Se nós estamos no patamar evolutivo imperfeito, estamos. Nós somos espíritos perfeitos ainda. Mas precisamos compreender que muitas coisas em nós já foram vencidas. Mas muitas coisas daqueles que nos cercam ainda não. Nós sempre damos muitos exemplos em relação a isso. As atitudes que nos chocam, a dor que causam em outras pessoas, que nos causam dor, que nos entristecem. Então, isso tudo significa que nós temos condições já, com esse despertar da consciência que nós já temos, de buscar a nossa melhora. Se nós nos melhoramos interiormente, com certeza nós vamos, no nosso dia a dia também, nos tornarmos seres melhores. As nossas atitudes serão melhores. Por quê? Porque os nossos pensamentos serão diferentes. Então, se eu quero que o mundo mude, é necessário que eu comece a me mudar. Preciso sempre buscar me transformar. Né?
O Sérgio só coloca que o ruim do campo virtual é a grande e rápida viralização de conceitos deturbados. Concordo, Sérgio. Nós temos realmente muita coisa ruim, né? Agora sim, é por isso que nós precisamos fazer o possível para buscar selecionar, né? Separar o ruim e divulgar o que é bom, né? Então, assim, eu acredito que na nossa atual fase de existência, né, todos nós temos já essa capacidade de discernimento. Isso é óbvio. Né? Todos nós já sabemos discernir o bem do mal, o certo do errado. Mesmo que muitas vezes, né, nós cometemos erros que não deveríamos cometer mais, mas quando nós cometemos esses erros, já existe em nós aquele toque, aquele sininho lá, chamando a atenção, né? Nos cobrando, olha, você já está errando outra vez. Já existe uma cobrança íntima. Mas muitos ainda não possuem isso ainda. Então, existe a lei natural, que é essa lei justa de Deus, de ação e reação, de causa e efeito. Então, precisamos cuidar do que fazemos agora, do que plantamos agora, porque sabemos que vamos colher mais tarde aquilo que semeamos. E muitos estão por aí plantando sem saber a sua semente. O que é essa semente? E à medida que eles vão colher lá adiante, vão sofrer as consequências. Né? A nossa atitude tem que ser gradativamente modificada para o bem, a reforma íntima, né? Nos coloca Sérgio. E a Alessandra coloca, temos que as melhores escolhas, né? Mas de fato a internet é realmente o caminho transformador. Plantar a semente é crucial. Temos que fazer. Temos que exercitar. Ok, meu amigo? Temos que exercitar, seguir insistindo no caminho do bem, não é, Sérgio? É isso. Nós precisamos continuar nos nossos propósitos de transformação, de crescimento, continuar firmes nos nossos caminhos. O nosso caminho, hoje, é um caminho muito mais repleto de luz do que era antes. E por quê? Porque nós já temos essa capacidade de transformar muitas coisas ruins que acontecem conosco. E aquelas que nós não conseguimos ainda transformar, nós já temos a capacidade já de aceitá-las. Nós não somos seres que estamos elevados espiritualmente. Não, nós somos seres comuns como tantos aqueles que nos cercam. Só que nós já temos isso. E o que nos faz ter isso? É isso que nos traz aqui, que conseguimos trocar ideias, que faz com que nós discutamos coisas e valores mais nobres. Essa é a diferença. É isso que falta em muitas pessoas, em muitos grupos. É isso que falta no mundo. Indivíduos que estão com vontade de trocar ideias, falar de algo que irá acrescentar, que irá melhorar, que irá transformar. Mas, plantando uma semente aqui, uma semente ali, é que a coisa vai acontecendo. É que começa a germinar e lá adiante vai dar frutos. Jesus esteve há 2000 anos atrás. E os frutos da sua vinda estão começando ainda a serem colhidos. E de uma forma tão pequena ainda, com relação à grandiosidade do que ele nos deixou. Tolerância é fundamental, sem dúvida, né? Em busca da iluminação e paz de espírito, a tolerância, a paciência. É isso que faz com que nós desenvolvamos o equilíbrio, a harmonia. Porque só através disso é que iremos realmente nos fortalecer nos nossos ideais. Precisamos estar atentos, sim, com relação a esses indivíduos que ainda insistem em enganar, em usar algo de bom para fazê-lo em uso próprio, fazendo com que esse algo de bom acabe sendo ruim. Precisamos atentar, sim, com relação a esses falsos profetas, como Jesus nos alertou. E precisamos ajudar as pessoas também a ficarem mais atentas com relação a eles. E como é que nós vamos ajudar essas pessoas? Impondo as nossas ideias? Não. Vamos, através dos nossos exemplos, nos fazer notados,
E são atitudes simples no nosso dia a dia. Sermos mais tranquilos, procurar sermos mais fraternos, mais compreensivos. São atitudes que vão gerar transformação em quem está próximo a nós. Porque esse que está próximo a nós está próximo a outro, e assim por diante. É uma corrente. E a ideia é que o bem se propague sempre. O caminho deve ser sempre em busca dessa harmonia íntima, que irá gerar essa iluminação, para gerar essa paz de espírito, como diz o Sérgio. A regeneração está aí para quem quiser e merecer. Essa nova fase, esse novo momento, que nós, aqui, seres desse mundo, já estamos vivendo. A regeneração já está acontecendo em muitos. Precisamos continuar com força para permitir que aconteça em nós. E orar muito, vibrar para que aconteça em quem está ao nosso redor. Porque a primeira luta é contra nós mesmos. Nos dá vazão à voz que nos quer desequilibrar. Não dá vazão à voz que nos quer desequilibrar. São tantas, né, Sérgio? São tantas que querem, que insistem em nos chamar para um caminho ruim. Mas nós já sabemos que é tudo questão de sintonia. Se eu me elevo, se eu me coloco acima, não tem como me atingir, me alcançar. Precisamos sempre nos melhorar. Porque o que nós já melhoramos com o Coloco Sérgio realmente é para se comemorar. E como é, né, Sérgio? Como nós já somos diferentes. É só olhar para trás, olhar um pouquinho lá o nosso passado. Tantas coisas nós fizemos e nós não fazemos mais. Isso é transformação, isso é evolução. Esse mundo irá se transformar à medida que nós nos transformamos. Esses falsos profetas, esses indivíduos que manipulam, que enganam, em nome de Jesus, em nome do Siddhartha lá, o Buda, em nome do Maomé, em nome de tantos outros, são indivíduos que um dia também transformar-se-ão. Porque a lei de Deus é para todos. A lei de ação e reação é implacável. Ela pode parecer algo punitivo, mas ela é algo que reeduca, que ensina, que transforma. Praticar a bondade, caridade, indulgência e amor, não é, Suzana? É isso. Caminhar, buscar o horizonte, orar, silenciar quando preciso for. Tudo isso nós temos condições de aplicar em nossas vidas. E à medida que aplicamos nossas vidas, geramos mudança. A energia que emana disso, dessas ações, com certeza alcançará quem está ao nosso redor. É o exemplo que fala mais alto. Um exemplo vale muito mais do que 1 milhão de palavras, já nos dizia a nossa querida irmã Teresa de Calcutá. Que continuemos firmes no nosso propósito, meus amigos. Esse propósito de crescimento, de transformação. Que o Evangelho de Jesus possa nos ajudar a ampliar as nossas visões, nos tornando seres melhores a cada dia. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa abençoar cada um de nós em nossos propósitos. Nos fortalecer nesse mundo tão difícil, nesse mundo ainda tão injusto. Mas nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Que transformemos-o, que comecemos a o transformar a partir de nós, que façamos o nosso melhor papel, que desempenhemos o nosso melhor papel diante desse contexto da vida. Porque sabemos que o caminho para se alcançar lá na frente, o grande ideal que fomos criados para alcançar e alcançaremos com a perfeição, nós já temos os subsídios necessários, já temos a luz para nos guiar até lá, que é o Evangelho de Jesus, mais vivo do que nunca. Esse Evangelho redivivo que nos traz sempre esse mecanismo, subsídios, para nos ajudar a continuar nessa nossa jornada evolutiva.
Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigado a todos por sempre estar aqui, o Sérgio, Suzana, a Alessandra, a todos também que não puderam estar por um motivo ou outro. Nós sabemos as dificuldades que são no nosso dia a dia. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa. Uma semana repleta de muita luz, muita paz, muito trabalho. Que possamos refletir, encarar de frente as dificuldades que surgirem. E que possamos sempre, acima de tudo, exercitar todos esses valores tão nobres que nos chegam, que nos chegaram, que são trazidos para o nosso momento atual, que é o Evangelho vivo do nosso Mestre Jesus. Muita luz e muita paz no caminho de todos nós.